Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ao Evangelho desta terça, dia 4 de fevereiro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos nesse amor de Cristo, ouçamos agora com atenção o Santo Evangelho da liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5, versículo do 21 ao 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare viva." Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: 'Quem me tocou?'" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nos 2 episódios deste Evangelho, nós percebemos que a fé foi o maior motivo para que acontecessem aquelas curas. No meio de todo aquele povo que comprimia Jesus, havia 2 pessoas que tinham convicção do que esperavam dele, se aproximaram e testemunharam a sua fé, por isso receberam a cura. É a fé expectante,
aquela que nos faz sair do nosso lugar com a certeza e a convicção de que receberemos a graça. Dessa forma, podemos avaliar o grande valor que tem a nossa fé quando seguimos Jesus no meio da multidão e nos aproximamos dele, nos distinguindo dos outros. Muitas vezes nós seguimos a Jesus como mais um no meio da multidão, porém nós não temos a consciência do que almejamos, do que precisamos, nem tampouco conhecemos a realidade da nossa vida e das nossas reais necessidades. Nós queremos tudo e não conseguimos nada, porque não nos manifestamos, não damos testemunho de confiança e ficamos parados, apenas esperando que as coisas boas nos aconteçam. Deus espera de nós, primeiramente, o anseio e principalmente que tenhamos consciência do que queremos, do que desejamos e qual é a nossa enfermidade. Ele espera que nós também nos aproximemos dele para tocá-lo com confiança. Jairo, o chefe da sinagoga, aproximou-se de Jesus, caiu a seus pés e foi determinado quando disse ao mestre: "Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela." A mulher que estava com hemorragia, por sua vez, também enfrentou a multidão para tocar em Jesus. Ela não se importou em expor a sua enfermidade, que naquela época era considerada uma maldição, e caiu aos pés de Jesus contemplando-lhe toda a verdade. Assim também Jesus quer que façamos, quer que sejamos transparentes e verdadeiros nas nossas súplicas, pois Ele conhece quando o procuramos de coração e não temos dúvidas em expor as nossas mazelas. Mesmo passando pelo vexame de ter os nossos segredos revelados, em nome da fé nós conseguiremos a cura e a libertação das nossas misérias. A fé, portanto, é a nossa maior motivação para tocar em Jesus. Você tem vergonha de expor diante da multidão as suas mazelas quando se aproxima de Jesus? Você tem fé de que Jesus pode curá-lo dos vícios que carrega? Como você tem apresentado ao Senhor as suas enfermidades? Você tem consciência do mal que te aflige? Reflita sobre isso, meus irmãos. Que todos vocês tenham uma terça-feira abençoada por Deus.